Hare Krishna, bom dia. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre, e hoje vamos estudar do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, o verso 7. E o título do capítulo é O Casamento de Kardama Muni e Devahuti. Então, verso 7,
Drishtya tyayanu shishtoaham kritashanugraho mahan napavitra karnarandrair justa drishtya shatir giraha. Drishtya, afortunadamente, tyaya, por ti, anushista, instruído, aham, eu, krita, concedido, cha e anugraha, favor, mahan, grande, apavitrai, abertos, karnarandraihi, com os orifícios dos ouvidos, justaha, recebi. Drishtya, por boa fortuna, ushatihi, puras giriha, palavras. Então, vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami dá orientações sobre como aceitar um mestre espiritual fidedigno e como lidar com ele. Em primeiro lugar, o candidato desejoso deve encontrar um mestre espiritual fidedigno e depois deve muito ansiosamente receber instruções dele e executá-las. Isto é serviço mútuo. O mestre espiritual fidedigno ou pessoa santa sempre deseja elevar o homem comum que recorre a ele. Como todos estão sob a ilusão de Maya e esquecidos de seu dever primordial, ou seja, a consciência de Krishna, a pessoa santa sempre deseja que todos se tornem pessoas santas. A função da pessoa santa é evocar a consciência de Krishna em todos os homens comuns esquecidos. Manu disse que, como fora aconselhado e instruído por Kardama Muni, sentia-se muito afortunado, muito favorecido. Considerou-se afortunado por receber a mensagem mediante recepção auditiva. Menciona-se aqui especialmente que devemos ter muita curiosidade de ouvir com ouvidos abertos da forma autorizada do mestre espiritual genuíno. Como se deve receber sua mensagem? Deve-se receber a mensagem transcendental através da recepção auditiva. A expressão Karnarandraihi significa através dos orifícios auriculares. A graça do mestre espiritual não é recebida através de nenhuma parte do corpo além dos ouvidos. Isto não significa, entretanto, que o mestre espiritual dá um tipo específico de mantra através dos ouvidos em troca de algum dinheiro e que, se alguém medita nisso, ele alcança a perfeição e se torna Deus dentro de 6 meses. Tal tipo de recepção através dos ouvidos é falsa. O fato concreto é que o mestre espiritual fidedigno conhece a natureza de um homem em particular e que espécie de deveres ele pode executar em consciência de Krishna. E ele o instrui dessa maneira. Ele o instrui através do ouvido, não secretamente, mas em público. És capaz para tal e tal trabalho em consciência de Krishna. Podes agir dessa maneira. Uma pessoa é aconselhada a agir em consciência de Krishna, trabalhando com a adoração às deidades. Outra é aconselhada a agir em consciência de Krishna, fazendo trabalho editorial. Outra é aconselhada a sair e pregar, e outra é aconselhada a executar consciência de Krishna no departamento culinário. Há diferentes ramos de atividades na consciência de Krishna. E o mestre espiritual, conhecendo a capacidade específica de cada um de seus discípulos, treina-os de tal maneira que, através de sua tendência a agir, eles se tornem perfeitos. O Bhagavad Gita deixa claro que uma pessoa pode alcançar a perfeição máxima da vida espiritual simplesmente oferecendo serviços de acordo com sua capacidade, assim como Arjuna serviu a Krishna através de sua habilidade na arte militar. Arjuna ofereceu seu serviço plenamente como um militar e tornou-se perfeito. Do mesmo modo, um artista poderá alcançar a perfeição simplesmente executando o trabalho artístico sob a orientação do mestre espiritual. Quem for literato poderá escrever artigos e poesia a serviço do Senhor, sob a orientação do mestre espiritual.
tem-se que receber a mensagem do mestre espiritual a respeito de como atuar conforme a capacidade individual, pois o mestre espiritual é perito em dar tais instruções. Essa combinação de instrução do mestre espiritual com a execução fiel dessa instrução, por parte do discípulo, torna todo o processo perfeito. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura descreve, em sua explicação do verso Vyavasayatmika Buddhi, do Bhagavad Gita, que aquele que deseja estar certo de obter o sucesso espiritual deve pedir ao mestre espiritual orientação sobre qual é sua função em particular. Então ele deve esforçar-se para fielmente executar a instrução específica do mestre espiritual e deve considerá-la como sua vida e alma. A execução fiel de tal instrução é o único dever do discípulo, e isso tornar-lhe-á perfeito. Com muito cuidado, devemos receber a mensagem do mestre espiritual através dos ouvidos e executá-la fielmente. Isso tornará nossa vida bem-sucedida. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurum Militam Nadjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com o achote do conhecimento. Por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamini Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Tusta Siddhanta Nasne. Então, quem está falando isso, que teve a fortuna de ser instruído por um mestre espiritual fidedigno, é Swayambhuva Manu. Vamos lembrar que Swayambhuva Manu, juntamente com a sua esposa, levou a sua filha Devahuti, oferecendo-a em casamento para Kardama Muni, que estava no seu ashram meditando. Então aqui Swayambhuva Manu teve a oportunidade de associar-se, né, de ter um darshan, um devoto puro, um devoto avançado, Kardama Muni, e recebeu instruções. E aqui nesse verso ele está glorificando e reconhecendo o valor dessas instruções. Pois o Prabhupada, no significado, que é um significado muito interessante, ele enfatiza vários pontos. Um deles é a atitude de quem deseja receber instruções de um mestre espiritual. E nesse sentido nós temos esse verso do Bhagavad Gita, né, que é o verso 34 do capítulo 4, né, famoso. Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento porque viram a verdade. Então, nesse verso está a atitude, né? Tente aprender a verdade. Né? Primeiro, a questão do desejo, que é o dharma da vida humana, o dharma do ser humano é indagar sobre a verdade absoluta e servir a verdade absoluta. Então, quando a alma condicionada, na condição humana, chega esse momento de buscar a verdade, de ter interesse em saber da verdade, ele terá que buscar um método para isso. Existe um expediente para isso. E o método, quando se busca um conhecimento transcendental, que transcende o nosso alcance racional, é justamente buscar um mestre espiritual fidedigno. Sempre se enfatiza que não é qualquer mestre espiritual, tem que ser um mestre espiritual fidedigno. E o mestre espiritual fidedigno é um acharya que ensina pelo exemplo, que tem realizações, tem conhecimento e que faz parte do Parampara. Esse é um critério muito importante. Que desde a instrução original, que é a própria verdade absoluta revelando-se, que é Krishna, existe uma sucessão de mestres e discípulos que chega até o presente atual, até o momento atual. Então, essa sucessão discipular, ela
mantém o espírito da verdade sempre atualizado, sempre de forma coerente a cada momento histórico em que ele se manifesta. Então, essa mensagem do Bhagavad Gita, por exemplo, foi falada há 5.000 anos, e de lá para cá, essa mensagem, numa sucessão discipular, tem sido preservada, mantida. E quando isso se rompe, então, Krishna novamente se manifesta. Podemos ver que no Bhagavad Gita existem ali 3 menções, 3 paramparás, né? Uma é Krishna pregando para Arjuna, outra é Krishna pregando para Manu, para Viva Swan, que prega para Manu, e Manu transmite para Ikshvaku. E também de Sanjaya para Dhritarashtra. Então são 3 sucessões, 3 que são originadas no próprio Krishna. Porque Sanjaya estava com o seu poder de vidência, ouvindo também as instruções de Krishna e depois transmitindo a Dhritarashtra. Então esse critério do Parampara é muito importante. Nós podemos... esses momentos históricos, né? Cada década, cada momento histórico, ele tem uma maneira de ser. O filósofo alemão Hegel, ele chamava isso de Dasein, o espírito de cada época. Assim, quando o Prabhupada veio para o Ocidente em 1965, com 69 anos, ele encontrou um contexto cultural, né? Um Dasein, o movimento hippie, né? Protestos contra a guerra do Vietnã, a contracultura, a música, né? O rock and roll. Ele encontrou esse contexto, e o próprio Ocidente em si, como um todo, inclusive toda a história do Ocidente, tem um perfil, tem uma maneira, uma cultura, uma tradição. Então, Prabhupada, como representante, como último elo, nesse momento, em 65, do Parampara, ele fez uma leitura do contexto e apresentou esse conhecimento. Como sabemos como Prabhupada, com a sua inteligência, com a sua pureza, ele foi coerente, ele teve sucesso e o movimento realmente cresceu, desenvolveu-se, e até hoje, a despeito de muitos outros movimentos, tá? Movimentos ditos espiritualistas não existirem mais, que eram contemporâneos, nesse contexto da contracultura surgiram muitos ditos gurus e mestres, mas o movimento Hare Krishna ele se preservou até hoje, até os dias de hoje. Então, Prabhupada, ele fez ele transmitiu essa cultura, esse conhecimento de uma forma coerente. Isso é uma das funções do Parampara. E outro ponto importante, voltando à questão aqui do verso, um ponto é buscar o conhecimento, querer buscar o conhecimento, indagar submissamente, quando você encontra um mestre fidedigno. Primeiro, o cuidado de encontrar um mestre fidedigno. Aí devemos indagar submissamente. O que significa isso? Você não pode testar o conhecimento do mestre, desafiar, competir, como alguns filósofos presunçosos. Tá? Santo Agostinho, eu acho que no livro As Confissões, ele acusava os filósofos de serem orgulhosos, presunçosos, de não ter a devida humildade para reverenciar-se ao conhecimento revelado, ao conhecimento de Deus. Interessante isso. E aqui nesse verso está bem especificado. Aprender a verdade, indagar submissamente. E existe a questão de indagar. Porque indagar significa que você vai questionar, vai refletir, vai racionalizar. Você tem que entender
Por que eu estou aceitando Krishna como Deus? Por que eu estou aceitando as escrituras védicas? Por quê? Você tem que fazer a faculdade da razão, é uma ferramenta importante nesse momento. Então você tem que questionar, indagar, refletir, tá? Perguntar. Isso é muito importante. E prestar serviço ao mestre espiritual também, né? Porque aqui é uma situação muito importante, porque a verdade absoluta, ela é pessoal. Então nós temos uma relação pessoal com essa verdade absoluta. Só que essa verdade absoluta, ela se revela de acordo com nossa atitude. Tá? Se nós temos uma atitude de servidão, de pureza, de humildade, essa verdade, ou essa pessoa que é o mestre espiritual, que é a representante da verdade absoluta, o próprio Krishna, como aconteceu com Arjuna, ele vai se revelar. Então, esse prestar serviço significa reconhecer a sua posição, né, de que você não é Deus, você não é sábio como mestre espiritual, e essa humildade, nesse caso, significa sabedoria, significa situar-se, saber a sua posição, saber como agir. Então, o mestre espiritual, vendo a sua atitude, ele vai revelar esse conhecimento. Se você for arrogante, presunçoso, ele nem vai... ele vai deixar você com o seu ego. Tá? Então, você tem que, através da sua atitude, conquistar o mestre espiritual, que é o representante de Cristo. Então é isso, pergunta, submissão. Quando lemos essa passagem, em primeiro lugar, o candidato desejoso deve encontrar um mestre fidedigno e depois deve ansiosamente receber instruções e executá-las. Obviamente, lembramos do mestre Srila Prabhupada, que exemplificou isso perfeitamente. Não? Então, todos os devotos conhecem quando o mestre espiritual Srila Prabhupada, o nosso fundador Acharya, conheceu o seu mestre. Isso foi em 1922. E Srila Prabhupada tinha 26 anos. Ele estava na verdade, foi um amigo dele que convidou para assistir essa palestra. Bhaktisiddhanta tinha seu ashram e um amigo de Srila Prabhupada convidou, mas Srila Prabhupada não estava muito inclinado porque ele estava um pouco decepcionado com os ditos sadhus e mestres que ele já havia conhecido, né? Vários que o seu pai havia levado para casa, e muitos não, eram apenas mendicantes passando-se por sannyasis ou farsantes. Então ele não estava dando muito crédito, mas quando ele esteve lá presente, justamente contemplando a figura de Bhaktisiddhanta, ele já aceitou e entendeu que era um mestre fidedigno. E ele escutou atentamente todas as instruções de Bhaktisiddhanta. Tanto é que no fim da palestra, quando tiveram uma conversação, Bhaktisiddhanta falou para os outros que estavam ali presentes, ele gosta de ouvir, gosta de escutar. Esse ponto aqui, escutar, né? Escutar atentamente. Ouvir, nós ouvimos porque temos a faculdade da audição, mas escutar significa um ouvir com atenção. E nesse contexto aqui, ouvir com reflexão, um desejo de entender. E podemos entender que nesse encontro, o Bhaktisiddhanta já pôde ver sintomas em Srila Prabhupada de uma alma muito especial. Tanto é que no fim, nessa conversação que tiveram, Bhaktisiddhanta já foi direto, né? Disse, vocês são jovens inteligentes, são estudantes, por que não transmitem os ensinamentos do Sr. Chaitanya na cultura ocidental, no mundo ocidental, traduzindo essas escrituras, tá, para o inglês? Obviamente, Srila Prabhupada ficou, mediante a dimensão, né, da missão, traduzir as escrituras, ir para o Ocidente, isso aí Prabhupada ficou atônito, né? E Prabhupada argumentou que a Índia,
que possui toda essa riqueza, estava passando por uma problemática política, né? Estava acontecendo o movimento Swaraj, que é o movimento que Mahatma Gandhi estava promovendo para libertar a Índia. E Prabhupada vestia roupas que Mahatma Gandhi ele aconselhou os adeptos, né, desse boicote com os produtos dos ingleses, né? Vocês conhecem historicamente isso. Ele vestia roupas indianas, então Bhaktisiddhanta pode ver que ele tinha uma certa identificação com esse movimento, Swaraj. E Prabhupada então argumentou antes a Índia deveria libertar-se, né, do jugo dos ingleses, né? Então a Bhaktisiddhanta teve essa primeira explanação dizendo que não é muito importante isso, que o conhecimento espiritual, esse movimento iniciado por Chaitanya Mahaprabhu não depende, não está dependendo, amarrado a movimentos políticos, a uma situação política. E é muito interessante que sempre haverá na história problemáticas econômicas e políticas, né? E se esperarmos que isso melhore para aceitarmos vida espiritual, vamos perder tempo com isso. E vemos que no contexto da pregação de Jesus, existia justamente isso. Jesus era visto, existia um preceito de que um Messias estaria para vir para libertar o povo judeu, né? O povo da Judéia, da opressão e do domínio romano. A Judéia, na época, pertencia ao Império Romano. E eles tinham que pagar altos impostos, então eles estavam vivendo uma problemática política ali, econômica e política. Então muitos consideravam alguns que Cristo ia resolver isso, né? Jesus ia resolver isso. E há várias passagens em que Cristo esclarece que não. Meu reino não é deste mundo. E também aquela passagem que perguntaram para Cristo se eles deveriam pagar impostos ou não para os romanos. E Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? E é justamente isso. Né? Os cristãos escutaram isso. Cristo olhou, quem está estampado aqui nessa moeda? César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito interessante isso. Então Prabhupada ele ficou muito atraído por Bhaktisiddhanta e imediatamente no íntimo de seu coração ele aceitou Bhaktisiddhanta como seu guru. E vemos que isso aconteceu em 1922 e só em 1965 é que Prabhupada realmente pôde ir para o Ocidente e assim começar o movimento, né? Então durante todos esses anos ele nunca esqueceu esse pedido do seu mestre. Então, como está explicado aqui, nesse significado, o desejo de um mestre espiritual, a ordem de um mestre espiritual deve ser a meta da vida de um discípulo. E foi exatamente o que Prabhupada fez. Ele não sabia como isso seria feito, mas tinha fé no poder do seu mestre, ele tinha fé em que Krishna ia mostrar e inspirá-lo para que isso pudesse acontecer. Então, Prabhupada é o próprio exemplo do que é um discípulo perfeito e um mestre perfeito. Né? É inevitável lembrar isso quando lemos esses significados aqui. Outro ponto que Prabhupada ressalta aqui é a importância de escutar, né? Shravan. Shravan é o primeiro passo dos 9 níveis de serviço devocional, os 9 tipos de serviço devocional. Shravan, Kirtan, Vishnu, Smaran, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Então, Shravan porque é com o ouvido que nós podemos receber o conhecimento e depois Shravan, Kirtan, Smaran é lembrar e Smaran é lembrar e refletir, entender esse conhecimento.
Esse conhecimento deve ser a luz da nossa vida, da nossa existência, mas começa por escutar. Mas não escutar, entrar aqui e sair aqui, como se diz popularmente. Esse conhecimento tem que mudar a sua vida. Esse conhecimento tem que ser praticado. E é através da audição. Tá? É importante, porque Prabhupada sempre dizia que é mais importante escutar, ouvir, do que ver. E eu sempre dou a respeito disso um exemplo de que se uma pessoa que nunca escutou sobre Krishna tivesse a boa fortuna de ver Krishna, porque ele não escutou a descrição de Krishna, quem é Krishna, ele não vai entender. Ele vai ver e interpretar o que é um alienígena, uma aparição, um fantasma, um dançarino, alguém vestido com roupas indianas. O que ele vai pensar? Então é mais importante ouvir. Isso o Prabhupada ele ressalta que a importância de ouvir mais do que ver. Esse é o sentido da espiritualidade. Depois ele faz alusão aqui que isso não significa que qualquer guru vai, em troca de algum dinheiro, transmitir um mantra que tem algum poder. Isso era a prática comum na época, né? O Prabhupada faz alusão a isso, como advertência, e que praticando esse mantra você vai ser Deus, você vai se iluminar. O Prabhupada faz alusão a isso porque não é nada disso. O mestre espiritual não está cobrando. O mestre espiritual não quer lucrar do discípulo. A gratificação do mestre espiritual é ver o discípulo se iluminando, se purificando e tornar-se também um mestre. Isso é a gratificação do mestre espiritual. Então, outro ponto importante que é mencionado aqui é que o mestre espiritual, ele é, como o verso aqui continuando, ele pode transmitir a verdade porque viu a verdade, né? E aqui esse viu a verdade significa, ele vê a verdade. Significa não só compreender a verdade, o que significaria uma postura teórica. A própria palavra teoria, que vem do grego, Theos é Deus, e oria é de olhar. Teoria significa poder ver Deus no cosmos. Mas esse ver, entender, dentro do contexto do conhecimento védico, não significa ainda realizar. Então, teoria e prática é ver, compreender e praticar. Então, é essa postura que completa. A sabedoria significa ter teoria e ter prática. A junção da teoria e da prática é que vai fazer com que tenhamos sabedoria. Então, o mestre, ele vê a verdade, não é só teoria, ele vê Krishna em tudo. Ele vê como a verdade está atuando. Todos os seus sentidos, todo o seu ser é impregnado com essa verdade. Interage com essa verdade. Não é só uma teoria, uma contemplação. E também o mestre pode ver a condição do discípulo. Ele pode ver suas faculdades, seus talentos, suas vocações e o estágio em que ele está situado. É muito importante entender que nós temos Guru, Sadhu e Shastra. Temos o mestre espiritual, Guru, Sadhu e Shastra. Então, esses três fatores são muito importantes para o progresso de um candidato à vida espiritual. Então, mas o Guru, ele vai direcionar, digamos, ponderar, dar a medida certa para o discípulo, do momento certo, do conhecimento. Porque você pode dar o Bhagavad Gita para alguém
que pode ser muito inteligente, que pode ser um filósofo, um intelectual, mas ele não vai saber o que ele deve ter como prioridade e saber o seu estágio. Ele não vai saber buscar onde começar, onde terminar, porque ele tem que saber em que estágio ele está, qual é a sua natureza, o seu guna e karma. Mas o mestre espiritual sabe. Então por isso que é seguir a instrução do mestre, porque o mestre ele está te vendo de uma forma muito mais profunda e completa do que tu mesmo pode ver-se. Isso é muito interessante. Então ele vai saber dos teus talentos. É bem o caso de Arjuna. O caso de Arjuna é um exemplo clássico. Qual era o guna e karma de Arjuna? Ele era um kshatriya. Ele era um guerreiro. Ele tinha desenvolvido habilidades de artes marciais. Então, o próprio Arjuna, mediante o conflito, o drama da batalha de Kurukshetra, ele queria deixar de ser o kshatriya para ser um mendicante, para ser um renunciante. Mas isso ia fugir da sua natureza, assim, da sua vocação. E Krishna estimulou ele, instigou a não fazer isso, a continuar como um kshatriya. Mas depois ele fala: Sarvadharma parityajam mamekam sharanam vrajaham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami sutyaham. Abandone todas as ocupações, quer dizer, todos esses dharmas, essas identificações com classes sociais, com religiões materialmente motivadas. Abandone tudo isso e tenha como meta e como dever render-se a mim, quer dizer, ao meu desejo. Tá? E para ilustrar aqui, o desejo do mestre é o desejo de Krishna, porque existe uma identificação, uma unidade nisso. Então, Arjuna primeiro foi instigado a continuar como um kshatriya, mas depois ele foi aconselhado a se desapegar disso, né? Porque até então ele estava como um kshatriya dentro de guna e karma, como um condicionamento da natureza material. Mas depois Krishna aconselhou ele a não se identificar mais com isso, transcender e dar mais importância ao desejo de Krishna. Porque Krishna tinha um desejo, ele tinha uma meta para a batalha de Kurukshetra. Ele queria que Arjuna tivesse em conformidade com isso. Mas quando depois Arjuna rendeu-se a Krishna, aceitando qualquer coisa que Krishna determinasse para ele, e não, por exemplo, não, mas eu sou um kshatriya, eu só quero servir nessa condição. Não. Sabemos que um Vaishnava, ele pode servir a Krishna quando é necessário, em qualquer ashram, como um Shudra, como um Vaishya, né? Como um Brahmana, no caso de Arjuna, se fosse necessário. Mas Krishna, depois de ver que Arjuna rendeu-se completamente, aí ele disse: então tá, então me sirva como um kshatriya. E aqui Prabhupada está falando, se você tem uma vocação, um talento, o mestre vai saber aproveitar isso. Aqui tem vários exemplos. Se você tem a natureza de escritor, de poeta, de um artista, se você tem a natureza de um pujari, de um pregador, então isso é uma dos pontos belos da consciência de Krishna. É que porque cada pessoa se sente confortável dentro do seu guna e karma, dentro da sua vocação. E às vezes deixar a sua vocação para começar outro tipo de atividade é como começar às vezes do zero. Então, saber, claro que se você é um kshatriya, você gosta das artes marciais, você tem um espírito de heroísmo, de proteger, de defender. Se você é um brahmana, gosta de filosofia, gosta de ensinar. Se você é um vaishya, você gosta, você se identifica em capitalizar, comercializar. O Shudra, ele tem o prazer de servir bem a seus amos, né? De ser reconhecido. Então, se você puder ocupar isso e purificar isso, não que isso seja a serviço do seu ego, então isso é perfeito.
E estabelecendo um paralelo entre a Arjuna, a atitude de Arjuna, temos a atitude de Radeya, ou também Karna, porque os dois eram grandes guerreiros e possuíam muito talento, principalmente nas habilidades do arco e flecha. Karna, em certos aspectos, até era melhor que Arjuna. E Karna, embora Arjuna não soubesse, era o irmão mais velho dos Pandavas. Mas o que aconteceu? A história de Karna é a mais dramática, né, do Mahabharata. Tudo que Arjuna teve, Karna não teve. Por exemplo, Karna era filho de carroceiros, ele foi adotado. Porque a rainha Kunti, nós sabemos que a rainha Kunti, ela ainda era jovem, e ela tinha o poder ela tinha um mantra que poderia chamar qualquer semideus. E um dia ela estava no seu palácio, contemplando o nascer do sol, e lembrou, né? Durvasa Muni havia lhe dado esse mantra. E ela, só por curiosidade, entoou o mantra pensando no Deus do Sol. E ele imediatamente apareceu ali no seu quarto. E esse mantra era para entoar a presença de um semideus para ter um filho com ele. E ela, claro, ficou assustada com isso e não tinha intenção de ter um filho com ele. Mas Vivasvan, ele não foi chamado por nada, então ali aconteceu, né? Ela tinha preocupação porque era virgem, tinha que casar-se, ela ainda era uma princesa, mas Vivasvan deu o poder dela voltar a ser virgem novamente, mas ela teve que conceber um filho, porque esse filho ia fazer parte desse drama todo da batalha de Kurukshetra. Aí nasceu essa criança, ela não podia mantê-lo. Depois que nasceu, então ela pôs num cesto no rio, deve ser o rio Ganges, parecido com Moisés, né, na Bíblia. E aí ele foi, esse cesto com essa criança foi encontrado por esse casal, e esse casal, que eram carroceiros, né, eu entendo que eles eram carpinteiros, construtores de carroças. E o menino, então, que não sabia que ele tinha uma natureza, ele era filho do Deus do Sol, que é um kshatriya por excelência, mas ele não sabia disso. E ele cresceu ali como filho de carroceiros, e ele aprendeu a arte de construir carroças, mas ele nunca se identificou com isso. No seu íntimo ele tinha o desejo de ser um arqueiro, de ser um guerreiro, um kshatriya, a despeito de que seu pai queria que ele servisse, que ele, dentro da sua profissão, até o ponto que ele foi procurar, ele deixou a casa do seu pai e foi procurar um mestre, que era ninguém mais, ninguém menos que Parashurama. Aí Parashurama instruiu-o na arte das artes marciais. E ele se tornou muito perito nisso. Ao passo que Arjuna foi instruído por Dronacharya, no palácio, com todas as facilidades, né? E aí aconteceu que quando no palácio Dronacharya finalmente havia concluído as instruções para os Pandavas, ele quis fazer uma espécie de formatura. Então foi convidado assim todo o povo para assistir às habilidades dos Pandavas. E quando chegou a vez de Arjuna mostrar as suas habilidades, aí apareceu um personagem na arena que ninguém conhecia, que era o próprio Radeya, né, o Karna, e desafiou Arjuna a mostrar também o seu talento, né? Os kshatriyas sempre têm essa atitude de desafio, de competição. E todos, quem é esse, né? E só que aí nós vamos ver detalhes, né? E ele, quando finalmente pôde competir com Arjuna, mostrou habilidades, quer dizer, ele roubou a cena, né? Era um momento que Arjuna tinha que mostrar a sua superioridade, seu talento, e apareceu esse personagem, competiu com ele e mostrou que era até melhor em muitos pontos, né? Até vemos que Duryodhana
assim se atraiu por ele, assim vendo que ele podia ser um aliado dele, mas tem detalhes que eu não vou entrar aqui. Mas o ponto é que Radeya se associou a Duryodhana, ao passo que Arjuna quis servir Krishna na batalha de Kurukshetra e usar a sua habilidade militar para servir Krishna, Karna, Radeya, aceitou servir Duryodhana, a causa política de Duryodhana, porque ele queria um status, ele queria ser, como Kshatriya, ele queria ter a sua posição, seu status no palácio. Tanto é que depois ele se tornou até quando Dronacharya abandonou o corpo, ele se tornou o líder, o general do exército de Duryodhana. Então, aqui nós vemos a diferença, né? Que não basta ter só o talento. Isso é algo muito importante, é uma grande diferença, que na cultura, na filosofia grega, o que significava a boa vida, o que significava a virtude. Aqui a virtude de Arjuna significou fazer bom uso da sua vocação, bom uso da sua excelência nas artes marciais. Isso. Mas dentro da cultura grega, da filosofia grega, principalmente dentro do estoicismo, e isso também foi enfatizado por Platão e Aristóteles, que o estoicismo é a filosofia grega que começou 2 séculos antes de Cristo até 2 séculos depois de Cristo. Alguns imperadores romanos também eram adeptos, né? Como Marco Aurélio, por exemplo. Mas o estoicismo, e segundo a explicação do qual é a virtude maior, porque um ser humano pode se perguntar, assim, dentro da questão ética, que é uma das questões fundamentais da filosofia, né? Como se comportar, qual é o suprassumo do comportamento, a perfeição do comportamento. Qual é? Segundo essa filosofia grega, a cultura grega, cujo seu conhecimento dependia da observação do universo, inclusive o universo é a palavra cosmos, né? O cosmos é uma palavra grega que significa um universo ordenado, perfeito e belo. Então, essa perfeição era contemplada pelos filósofos gregos no sentido de entender que cada coisa no universo, e incluía também os seres humanos, que não eram passivos, né? Nesse contexto universal, cada objeto, cada ser, tudo tinha uma finalidade. É o equivalente a nossa definição de Dharma, né? Tudo tem seu Dharma, tanto a terra como a água, o ar, e as pessoas têm seu Dharma de acordo com Guna e Karma, suas vocações, né? Bom, vemos, por exemplo, o Dharma de Arjuna era ser um guerreiro, um Kshatriya. O Dharma de um Brahmana, o Dharma de um Vaishya, de um Kshatriya, porque isso é seguir uma natureza, é seguir uma vocação. Então, segundo a filosofia grega, a virtude maior era entender que você tem uma vocação e buscar excelência nisso. Foi o que Radeya fez. Ele tinha essa vocação e foi buscar excelência nisso. Arjuna fez isso. Os Pandavas, cada um respectivamente, fizeram isso. Porém, a diferença é que não basta você buscar excelência em algo, você ter uma vocação. O importante, e a grande diferença da revolução do cristianismo, a partir do século II, principalmente, foi justamente ensinar que o importante não é você ter certa opulência, certa faculdade, certa vocação, certos talentos, né? Que nem depois ele explicou na parábola dos talentos. O importante é como você vai usar isso. Isso é muito importante.
como você vai usar o seu talento? Não basta você ser excelente kshatriya, excelente arqueiro, mas como e para que você vai usar isso? E aqui está a grande diferença de Karna e de Arjuna. E os cristãos, então, eles ensinavam, e nós, os cristãos, eles ensinavam que todos os humanos são iguais, todos têm a mesma dignidade. Como nós também ensinamos como Vaishnavas, que todos têm a mesma dignidade, todos podem ser um Shudra, um Kshatriya, um Vaishya, todos podem ser devotos. Todos podem ser mestre espiritual mediante a qualificação. Tá? Então aqui nós vemos que na cultura védica se faz um sincretismo entre a importância da vocação, do Dharma, e também vemos que o cristianismo que trouxe isso para o Ocidente, porque historicamente, a cultura védica já sempre teve isso, principalmente dentro do Vaishnavismo, que o importante é como você vai usar os seus talentos. Por mais simples que você seja, por menos que você tenha, perante Deus, o importante é como você vai usar isso, para que propósito você vai usar isso. É como nós dizemos, não importa se você é um Shudra, um Vaishya, um Kshatriya, Krishna vai medir a sua devoção. A sua devoção. Não importa que você seja um grande literato, tenha uma grande projeção social. Então nós vemos que quando observamos, e os gregos observavam a natureza, eles viram que dentro do cosmos existia hierarquia. Alguém tem mais beleza que outro, alguém tem menos, alguém tem mais poder que outro, alguém tem menos, alguém tem mais inteligência, alguém tem menos. Então, dentro da perspectiva, da ótica, dos valores da cultura da cultura grega, aquele que tinha mais poder, que tinha mais beleza, era aquele que deveria ser mais aceito, respeitado. Então nós vemos que dentro dessa ótica da cultura grega, nós vemos que existe uma questão cultural aristocrática. Então, como Platão ele ensina no livro A República, que uma sociedade é justa quando cada qual ocupa a sua função, tendo excelência na sua vocação. E isso vedicamente também é aceito, né? Que uma sociedade, o Varnashrama, funciona quando cada um cumpre o seu Dharma. O Vaishya protege, o Brahmana instrui, o Vaishya capitaliza, o Shudra serve as classes superiores. Então isso sincreticamente faz com que a sociedade funcione perfeitamente. E aí se estabelece uma aristocracia, sendo que dentro desse contexto social, o Brahmana é superior. Mas o critério dele ser superior dentro na cultura védica é que ele é superior porque ele tem mais conhecimento, porque ele pode ser mais útil para a sociedade devido ao seu conhecimento. Tanto é que ele está acima do rei. Então, existe essa aristocracia. Mas acima do Varnashrama existe o Sanatana Dharma, que é justamente a questão de que temos que ser mais do que Varnashrama, temos que aprender a usar os nossos talentos para servir a Deus. Tá? E essa foi a grande revolução do cristianismo, porque dentro dessa filosofia grega, tá? Do estoicismo, qual era o significado da salvação? Como acontecia a salvação? A salvação significa que você é parte desse mecanismo, desse organismo que é o universo, e eles não tinham o conceito de uma individualidade que perpetuava-se através de um processo de reencarnação. Simplesmente o todo do seu ser, semelhante ao budismo, que seria só um agregado,
ele iria se dissolver e a sua salvação, no caso, seria que você não vai deixar de desaparecer, mas os elementos que constituíram tua manifestação, teu corpo, eles vão se dissolver do universo e vão fazer parte de outras coisas, né? Mas você não vai mais existir como uma individualidade. Agora, quando veio a doutrina cristã, dizendo que não, você é um indivíduo e você vai continuar existindo depois da morte e preservar a sua individualidade. E você pode ser salvo do teu condicionamento se você aceitar Deus, servir a Deus. Então isso era muito mais atrativo do que a proposta do estoicismo. Por isso que o cristianismo foi vitorioso em relação ao estoicismo que existia na época como o máximo do saber. E outra coisa é o ensinamento que era assim contestado pelos estoicos de que a verdade absoluta, o Logos, fez-se homem e manifestou-se dentre os homens, que é o caso de Jesus, né? Eles não podiam aceitar como é que o universo como um todo pode se transformar num homem, mas eles não entendiam exatamente o que isso significava. Pelo menos nós temos uma compreensão que Deus fez-se homem, significa que Deus tem seu representante. E isso está no contexto desse verso aqui. O mestre espiritual, ele é um representante de Deus, como Cristo é um representante de Deus. Embora existam doutrinas cristãs que consideram Jesus o próprio Deus, nós, segundo a ótica védica, podemos entender que Jesus é um mestre espiritual representante de Deus. Tá? Então todos esses elementos da doutrina cristã eram muito mais atrativos na época. Uma que você vai continuar existindo, outra que o Logos se transformou num homem que pode transformar, pode transmitir conhecimento pessoalmente, e a visão pessoal, personalista também. Então isso é muito interessante, que eu lendo aqui esse ponto que o mestre espiritual deve aproveitar o talento de um discípulo e instruí-lo, ocupá-lo com esse talento, né? Então me lembrou o estoicismo e o confronto do cristianismo com a filosofia estoica. E por que o cristianismo teve sucesso? Quando Prabhupada trouxe esse movimento aqui para o Ocidente, já existia uma tradição personalista, né? Assim como o movimento Vaishnava, a ISKCON por excelência, os seguidores de Bhaktisiddhanta, né, todas as linhas Vaishnavas, elas têm um confronto contra a filosofia Mayavada. O cristianismo teve um confronto com o estoicismo, que era panteísta, impersonalista. Então nós vemos que historicamente isso tudo se repete. Então agora são 9 horas, me estendi um pouco, teria muito para explicar ainda. Eu agradeço para Vyoma Prabhu, Harinath Prabhu, a presença de todos. Jai todas as glórias a Srila Prabhupada. Se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, vamos ver aqui então. Marcelo A. Magalhães, né? Marcelo sempre fiel aqui às aulas de Bhagavatam. Hare Krishna, bom dia. Otávio Daniel Neves Maria também. Hare Krishna. Marco Ferrari, Dandavat Pranamas Liladas, glórias a Srila Prabhupada. Sundarang Devidasi, Jai Mataji Haribo, bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu Liladas. ISKCON Rio de Janeiro, Jai Prabhu, reverências. Aqui temos a nossa amiga Madhava, aqui de Caxias, minhas reverências, Prabhu Lila, Hare Krishna. Otávio Daniel Neves. Vamos ver aqui, Otávio. Otávio Daniel Neves Maria. Não basta se dizer honesto. Tem que mostrar
que é honesto? Com a mulher, como a mulher de César. Eu tenho aqui uma vaga lembrança, né, de que São João Batista, não sei se eu conheço realmente isso, mas eu sei que São João Batista, ele foi decapitado porque ele indicou o adultério de um dos líderes políticos da época, né, e por isso ele foi decapitado. Quer dizer que basta dizer que é honesto, que tem que ser honesto no que ele Sim, quer dizer. Né? Como a mulher de César. Então, é claro, o que nós sempre ensinamos aqui, a filosofia Vaishnava ensina que devemos ser acharyas, né? E o acharya é aquele que ensina pelo exemplo, que personifica. A questão da honestidade é fundamental. Marcelo A. Magalhães, como podemos melhor aplicar nossos sentidos? Como podemos melhor aplicar nossos sentidos para ter acesso à verdade absoluta? Isso é muito importante. É que nós temos que purificar os nossos sentidos, purificar a mente, purificar a inteligência, purificar o eu. Então nós temos todo um processo, né? Como eu expliquei em outra aula, primeiro nós temos que ter as instruções do mestre espiritual, que vai nos ensinar como fazer essa purificação, mas de um modo geral, purificamos os sentidos do corpo comendo praçada, tá? Purificamos a nossa mente cantando o mantra Hare Krishna, daí que o nosso pensar, sentir e desejar será em relação a Krishna, que o nosso pensar pode estar voltado para a Maya, o nosso sentir para coisas materiais, o nosso desejar para coisas do mundo material. Mas tudo isso pode continuar existindo, pensar, sentir e desejar, mas voltados para Krishna. E um pensar em Krishna é um pensamento purificado. Um desejar Krishna é um desejo. Então não temos que negar os sentidos, né? Como podemos entender, mas temos que purificar. Então, purificar a mente, o mantra Hare Krishna ele tem esse poder. Purificar a inteligência escutando, que é o que estamos falando aqui, escutando do Guru, Mestre, Guru Sadhu Shastra. Tá? Guru Sadhu Shastra. Esse escutar, isso nos induz a refletir, indagar, racionalizar. Isso purifica a nossa inteligência. Porque um ladrão pode ser muito inteligente, mas ele não tem a inteligência purificada. Então, como usar a inteligência? É purificada pelo conhecimento correto, pelo discernimento correto. E purificar o nosso falso ego, prestando serviço, reverência. Então nós temos um método, temos um processo de purificação. Mesmo no templo, quando você aceita a lamparina, quando você aceita cheirar a flor, tudo isso vai purificando as tátuas, né? Terra, água, ar, fogo. A praçada purifica os seus neurônios, né? O alimento feito com ghee oferecido a Krishna. Então temos um processo, temos um método, temos uma ciência. Aqui, isso com o Rio de Janeiro, tá? Amador, vamos ver se eu consigo. Isso com o Rio de Janeiro. Não se preocupe com o tempo, tudo fica gravado. E quem não puder mais assistir, pode assistir depois. Hare Krishna, isso é muito bom, porque às vezes queremos desenvolver um tema, né? E às vezes ficamos limitados. Então acho que é isso. Marco Ferrari, Dandavas Pranama Liladas, Glória a Srila Prabhupada. Otávio Daniel Neves, Hare Krishna. Então tá, se alguém se eu não conseguir ler aqui, né, porque a coisa eu posso responder depois.
Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada.